Meus amados, nós vamos fazer um momento aqui especial. Eu queria convidar aqui à frente o senhor Antônio, a senhora Débora e a família. Nós vamos apresentar a bebezinha deles, a Ana Cecília. Eles estão aí, então? Fiquem sabendo que eles estão aí. Então vamos vir aqui em nome de Jesus. Podem vir aqui à frente. Você pode dar uma salva de palmas, irmãos, em nome de Jesus? As pessoas perguntam assim: pastor, é obrigatório apresentar a criança na igreja? Eu falo assim, irmão, obrigatório não é não, mas é muito sábio fazê-lo, né? Por quê, pastor? Porque Jesus também foi apresentado no templo. E quando a gente apresenta o nosso filho ou a nossa filha no templo, nós estamos dizendo para Deus assim, que nós queremos que esta criança seja acompanhada por Deus. E eu quero deixar aqui até uma palavra para a família que eu não conheço, né? O seu Antônio, a dona Débora, que Deus abençoe vocês. Lembre-se sempre, a Ana Cecília vai ser aquilo que vocês investirem na vida dela para ser. Tenha certeza que Deus continua abençoando vocês, né? Então eu queria que vocês estendessem. Eu quero pedir uma ajuda de um obreiro aqui para segurar o microfone para mim aqui, por favor. Pode ser até Maneus mesmo aqui. Deixa eu pegar o Maneus. Aqui, estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz, porque tudo que o Senhor fez e faz é perfeito. Nessa hora, meu Pai, queremos apresentar diante de Ti, meu Pai, a vida de Ana Cecília, meu Pai. Abençoa esta criança, meu Deus, com toda sorte de bênçãos, meu Pai. Se eu posso derramar sobre ela, meu Pai, a Tua virtude, e que ela venha crescer, meu Deus, saudável na Tua presença, Senhor. Meu Pai, abençoa a sua família, o seu pai, o seu Antônio, a dona Débora, e toda a sua família, meu Pai. Que haja graça sobre esta casa e um renovo, meu Pai, na Tua palavra. Que eles venham educar a Ana Cecília, meu Pai, no caminho do Senhor. E que ela venha crescer e ser uma pessoa de bem para a glória do Senhor. Guarda, meu Pai, essa família. Que eles também venham ter experiência contigo a cada dia. Que o Senhor repreenda, meu Pai, todo o mal contra esta família, e que sobre eles, meu Pai, abra-se as portas do céu, da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Senhor, nossa salva de palmas. Agora ela fica quietinha lá. Aleluia. Eu vou baixar só um pouquinho o microfone, acho que está um pouquinho alto. Aleluia. Glória a Deus, né? Hoje, quando você viu aí, quem viu, eu sempre solto o banho no domingo, né? Da mensagem que eu vou trazer, que o Senhor tem me dado. E aí você deve ter visto aquele banho e falou assim: rapaz, que mensagem é essa que o pastor vai trazer nessa noite? Ele botou lá, por quê? Meu Deus, então por quê, né? Você já se respondeu por que você está aqui nessa noite? Pergunta para o seu irmão, por que você está aqui nessa noite aqui? Pergunta para ele aí, por que você está aqui nessa noite? Pois é, né? Então eu quero convidar, nós vamos, se você não sabe, nós estamos estudando, começamos hoje o livro do profeta Jonas. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos ler dois textos. Primeiro, Jonas capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 5. Jonas capítulo 1, verso 1 ao 5. O Mondeco vai abrir ali para nós. Aleluia. Se você tiver possibilidade, pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Se você tiver alguma limitação, pode continuar assentado como está, não tem problema nenhum, tá bom? Diz a palavra do Senhor. Vamos ler juntos ali. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou
mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que socorressem e lançavam a carga no mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Continue ainda em pé. Abra por favor para mim, irmão Dego, Atos capítulo 27, verso 20 até o 26. Atos 27, verso 20 até o 26. Preste atenção agora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertence o sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, esta é a sua palavra. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai, nos reunimos aqui mais uma vez com o intuito de adorar ao Senhor e de ouvir e sermos transformados pela sua bendita palavra. Fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. O Senhor, que é Deus dentro de nós, esquadrinha o nosso coração, a nossa alma. Esquadrinha, meu Pai, nesta hora, e traga sobre nós, Senhor, o discernimento, a sabedoria, o temor, e transforma, meu Deus, o nosso coração. Pai, eu sou apenas um homem pecador. Não posso, meu Pai, tu sabes, dar aquilo que não tenho, mas o que eu tenho, eu posso entregar. E tudo que eu tenho, Senhor, é o Senhor. Então, meu Deus, toma-me nessa noite mais uma vez, e que eu venha diminuir, e que o Senhor venha ser engrandecido. E que, Pai, a sua palavra encontre lugar em nossos corações. Use-me como canal de bênção para abençoar a vida do teu povo, mais uma vez. E molda-nos conforme a imagem do teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Aleluia. Por quê, né? É a pergunta que eu fiz lá. Por quê? E aí eu queria começar a pensar com você. Por que pessoas que professam a fé no mesmo Deus, que dizem crer no mesmo Deus, podem agir de forma tão diferente? Por que pessoas que se dizem cristãs, que creem em Deus, creem no Cristo vivo, agem de forma tão diferente? A história que Deus trouxe para que falasse ao seu coração, porque falou o meu, é a história de dois homens de Deus. Um chamado profeta Jonas, o outro chamado apóstolo Paulo. Ambos homens de Deus, mas como água e óleo, totalmente diferentes. Sabe, se a gente fosse olhar, é como se você visse um grande contraste entre a vida desses dois homens. Um era profeta, o outro era apóstolo. Ambos foram chamados e vocacionados por Deus. Isso era o que eles tinham em comum.
Sabe? Ambos foram enviados por Deus para pregar uma mensagem. Paulo foi enviado para Roma. Jonas havia sido enviado para Nínive. E estes dois homens, por motivos diferentes, se deparam com uma tempestade. E aí eu pergunto, mais uma vez, por que pessoas que professam a mesma fé e diz que é no mesmo Deus, conseguem fazer ou viver a vida de uma forma totalmente diferente e oposta ao que Deus quer? Sabe? Quando a gente começa a falar desses dois homens, a gente percebe que um, que era Jonas, acreditava na salvação apenas do seu povo. Paulo acreditava que a salvação era para todos. Jonas acreditava que aquelas pessoas que não conheciam a Deus e que eram infiéis deviam ser punidas por Deus. Paulo acreditava que aqueles que, mesmo sendo infiéis, mesmo sendo pessoas más, mereciam ouvir a palavra de Deus uma vez para ter a chance de salvação. Sabe, talvez nessa noite a reflexão que eu quero trazer ao seu coração dentro desta palavra é: por qual desses dois tipos de homens de Deus eu e você mais receberemos? Então, durante a pregação, eu vou fazer algumas perguntas e responda para você mesmo: com qual deles você se identifica? Então eu gostaria de começar por a primeira coisa que diferencia ambos. Paulo também foi, no primeiro momento, tentou resistir a Deus. A gente conhece a história de Paulo. Mas Paulo, no momento que encontrou com Cristo, ele não conseguiu fazer outra coisa a não ser deixar a sua vida de lado para viver a vida de Deus. Paulo era um homem obediente. Quando Deus manda Paulo para Roma, Paulo não pensa duas vezes. Paulo sempre quis ir a Roma para pregar o Evangelho. Mas de alguma maneira Deus impediu, porque ainda não era o momento. E agora Paulo vai como prisioneiro. Pense, Paulo está indo cumprir a vontade de Deus, porque esse era o plano de Deus. Ele tinha um homem no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, vivenciando a vontade de Deus. No outro lado, nós temos Jonas, um homem que Deus chama ele para pregar aos ninivitas. E Jonas, ao contrário de Paulo, é desobediente. Olha que interessante. O texto que acabamos de ler de Jonas diz que Jonas sai, se apronta e toma a direção totalmente oposta. Ora, se Paulo seguiu para Roma, que era a direção, mesmo sabendo que ele havia de morrer, Jonas preferia morrer ao ver os seus inimigos se arrependerem. Pense comigo, por qual deles será que você e eu mais se parece? Quando Deus fala alguma coisa para você, quando Deus dá um comando para você, o que você faz? Você obedece como Paulo, ou você resiste como Jonas e segue no sentido oposto? Sabe, Jonas, o texto diz que Jonas pensava que poderia fugir de Deus. Paulo sabia que fugir de Deus era impossível, como diz o próprio Salmo 139, se for até o mais alto dos montes, ou o mais profundo dos mares, ali o Senhor me encontrará. Mas Jonas achou que não. Ele achou que ele poderia ir e não ser incomodado. Ele achou que ele poderia viver uma vida em desobediência a Deus e que isso não teria consequências. Paulo, no entanto, preferia morrer pela causa de Deus para alcançar vidas. Pense comigo mesmo. Paulo enfrentou uma tempestade por amor a Deus e às pessoas. O texto que nós acabamos de ler diz que Paulo, quando ele entra naquele barco, ele vira para aquele que estava no comando da operação e ele diz: olha, se você ficasse no bons portos, vocês não teriam passado por isso, mas já que passou, tenha um bom ânimo. Paulo, ao contrário de Jonas, se preocupa com as pessoas do barco. Paulo está preocupado, Paulo ama tanto a Deus que ele sabe que aquelas pessoas que estão no barco precisam de Deus. Paulo se recusa a ficar calado. Meu querido, sabe o que eu vejo aqui? Quantos de nós, às vezes,
Poderíamos ser como Paulo e propagar as boas novas do Evangelho, mas muitas vezes nós somos como Jonas. A gente silencia. Eu e você temos um conteúdo muito importante. Eu e você temos uma notícia muito importante para dar para as pessoas. Mas às vezes nós fazemos como Jonas. Compramos a passagem para um lugar distante e se escondemos no porão do navio. Em qual dos dois tipos de homem de Deus você se assemelha? Um entrou para fazer a vontade de Deus e no meio da tempestade ele foi bênção para aquela tripulação. A Bíblia fala que Paulo apenas não anima eles, mas Paulo fala de Deus para eles. E sabe, o impacto é tão grande que Paulo entrou obscuro naquele barco, mas Paulo se tornou dentro da viagem um líder naquela embarcação. Já Jonas, o que dizer de Jonas? Jonas recebe uma notícia, um mandato de Deus, e Jonas, ao invés de cumprir, ele entra no barco e ele não tem contato com os marinheiros. Ele vai direto para onde? Para o porão. Sabe o que eu vejo? Jonas é aquele crente desviado. Deixa eu falar uma coisa para você e grave aqui. É melhor você ficar perto de uma pessoa que não conhece a Deus do que ficar perto de um crente desviado. Crente desviado não é igual para-raio. Enquanto Paulo estava no meio de uma tempestade, pregando para pessoas, Jonas era a causa da tempestade que estava afligindo aquelas pessoas. Porque uma pessoa que vive em desobediência a Deus, ele é um para-raio. É pior do que um cara descrente. Porque quando você escolhe desobedecer a Deus, você pode ter, só tem duas saídas para você. Ou você será quebrado por Deus e se arrependerá, ou você será quebrado por Deus e morrerá. Porque das dois jeitos o Senhor vai ganhar. Jonas acreditava que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele entra naquele barco e, como se nada tivesse acontecendo, ele dorme no meio de uma tempestade, sendo que ele era o causador da tempestade. Sabe, bom, às vezes a gente vê alguns crentes que tem muitos problemas que acontecem na vida dele e ele fica perguntando: por quê? Por quê? Por quê? Porque eles são crentes para raio. Eles desobedecem a Deus. E toda vez que eu e você desobedecemos à vontade de Deus, pode preparar que tem consequência. Hoje eu falei uma frase na escola bíblica. Eu e você podemos negar a realidade. Podemos negar. A realidade se apresenta para a gente e a gente fingir que não está vendo. Mas nós não podemos negar a consequência de negar a realidade. Jonas havia negado a realidade que Deus havia dado para ele, mas ele não teve como negar a consequência, porque a consequência foi a tempestade, que quase matou ele e aqueles tripulantes lá. Olha a diferença. Paulo viu sua prisão como uma oportunidade para fazer a vontade de Deus. Abre para mim, Débora, Filipenses capítulo 1, verso 12. Olha o que Paulo vai falar nesse texto. Filipenses 1,12. Quando Paulo chega a Roma, ele escreve essa carta ao povo de Filipos. E olha o que ele fala. Presta atenção. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Ali você tem a imagem de um homem que amava a Deus, de um homem que entendia que a tempestade que veio sobre ele veio com um propósito de Deus, de um homem que optou por obedecer a Deus e fazer aquilo que foi chamado para fazer. Jonas, ele escolheu, através da sua liberdade, ir para um caminho longe de Deus. Paulo, na sua prisão, escolheu fazer a vontade de Deus. Talvez eu esteja falando nessa noite aqui a pessoas que são como Jonas, que usam da sua liberdade para desobedecer a Deus. E talvez eu esteja falando para pessoas que são como Paulo, que mesmo no contexto de prisão e dificuldade, aproveitam a oportunidade para levar o amor de Deus às pessoas. Pensa comigo. Como é que você faz quando você está no ônibus? Como é que você faz quando você está no elevador com uma outra pessoa? Como é que você faz quando você está no seu trabalho, na faculdade, na escola? Você fala como Paulo ou você se cala como Jonas? Jonas não estava nem aí para as pessoas.
Sabe, Paulo, quando ele entra naquele barco, ele encoraja a igreja a pregar. Sabe, Paulo, ele encoraja aquelas pessoas. Tem um bom ânimo, ele diz. Sabe, muitas vezes a gente é como Jonas. É aquele cara que entra no barco e não tem nada de bom para falar, porque a nossa vida fala por si só. Sabe aquele crente que você olha para ele, ele pode falar o que quiser, mas na vida dele já está falando tudo. Era Jonas. Por causa da prisão de Paulo, eu anotei aqui, ele escreveu todas as cartas que nós temos aí das epístolas, por causa da prisão dele. Por causa da prisão de Paulo, ele pregou, segundo o próprio texto, a toda a guarda pretoriana. Diz que a guarda pretoriana era composta de 16 mil soldados. Por causa da prisão de Paulo, ele conseguiu fazer o fundamento da doutrina da igreja. Porque ele não tinha como ir lá, ele escrevia à igreja as cartas. E tudo que nós temos hoje aqui das doutrinas da igreja, principalmente, está nas cartas paulinas. Ele estava preso fisicamente, mas escuta o que eu vou falar para você. Você pode prender um homem e uma mulher de Deus, mas o evangelho nunca pode ser preso. A palavra de Deus não tem prisão para ele. Paulo estava preso, mas ele estava pregando o evangelho para os seus algozes. Jonas estava livre e ele estava calado dentro de um porão e esperando as pessoas morrerem em desgraça como o povo de Nínive. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que olha para uma pessoa e acha que aquela pessoa não merece salvação. Eu também faço essa análise. Muitas vezes eu olho determinadas pessoas e eu falo, essa pessoa não merece. Só que sabe o que Deus nos ensina com essa palavra? Que a gente pode até achar isso, mas uma coisa a gente não pode esquecer: todo mundo tem a chance de ouvir pelo menos uma vez a pregação do evangelho. Então, se eu não tive a coragem de pregar o evangelho para ninguém, como eu posso criticar porque aquela pessoa não se converteu? Jonas era esse cara, sabe? Paulo estava no centro da vontade de Deus e Jonas estava no centro da sua vontade. Enquanto um abria o coração para falar de Deus, o outro era egoísta e ficava em si mesmo. Paulo entra no barco e o texto diz que ele interage com os tripulantes, ele fala com eles, ele conversa com eles, ele adverte eles. Ele era um prisioneiro, mas depois, ao longo da viagem, ele começou a conduzir as coisas de maneira que quem olhava para Paulo via uma liderança. Isso quer dizer, meu irmão, grave o que eu vou falar para você: não é as circunstâncias que fazem um homem, mas é um homem que faz a circunstância. Às vezes você pode estar num lugar horrível, de pessoas malignas, e você fica se perguntando: meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui? Meu querido, a pergunta que você tem que fazer é: Deus, se o Senhor me colocou aqui, então me dê a palavra. Paulo estava ali naquele lugar e ele sabia que podia acontecer o que acontecer. Ele estava no centro da vontade de Deus. Mas Jonas não. Jonas tentou se alienar, fugindo da vontade de Deus. Eu faço uma pergunta para você: será que é possível fugir da vontade de Deus? Jonas vai descobrir que não é possível. Sabe uma outra coisa diferente que eu vejo aqui nesses dois homens? É que enquanto Paulo estava interagindo com aquele povo que não conhecia Deus, Jonas estava lá, o pau quebrando e ele no porão. O texto diz que ele dormia profundamente. Alguém aqui já dormiu profundamente? Profundamente, no geral, é o seguinte: é você dormir, pode desabar qualquer coisa, você não vai acordar. Aí o capitão do navio, os caras estão desesperados, clamando a Deus: está faltando alguém aqui, o barco vai quebrar, cadê aquele cara que veio com a gente? Rapaz, ele está lá no porão, desce lá para ver. Chegou lá, Jonas estava babando, de tanto que ele estava dormindo. Acordou Jonas: Jonas, acorda, acorda, levante, vai clamar seu Deus. E Jonas continua na mesma situação, porque Jonas não se importa com as pessoas. Será que nessa noite nós não estamos falando com alguém aqui, Deus não está falando com alguém aqui, que também se diz uma pessoa de Deus, mas que não se importa com as pessoas? Paulo se importava, Jonas não. Paulo orava por
constantemente. Você vê que no texto Paulo clamava a Deus, Paulo orava e intercedia a Deus, a ponto de que Deus enviou um anjo para dizer: Paulo, olha, Paulo, fique tranquilo, ninguém vai morrer nessa tempestade. O barco vai afundar, mas se todos permanecerem com você, nenhum deles morrerá. Olha a diferença. Um clama a Deus. E Jonas? Você vê Jonas orando aqui? Jonas está calado, não fala nada. Nem quando eles descobriram que ele era a causa da tempestade, não teve a coragem de clamar a Deus. Jonas é arrogante. Paulo ora constantemente. Jonas não está nem aí para os tripulantes. Não ora nunca. Faz a obra, quando Paulo faz a obra de Deus por amor, Jonas faz por obrigação. Será que nós, às vezes, não fazemos como Jonas? Será que às vezes você não vem no culto, todo domingo, porque é uma obrigação já que virou na sua agenda, você está no culto? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode servir a Deus de duas maneiras. Ou por amor, ou por obrigação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você serve a Deus com obrigação, como Jonas serviu, acredite, você vai sofrer muito. Quem faz a obra de Deus por obrigação, sofre. Paulo não. Paulo estava no meio da chibatada, dentro da prisão, no barco, no meio da tempestade, mas o amor que Paulo tinha por Deus era tão grande, que ele dizia: é um privilégio, Senhor, servir ao Senhor. Eu posso estar aqui, mas é um privilégio poder servir. Sabe, irmão, pense numa coisa: servir a Deus não é outra coisa senão um privilégio. Vou fazer uma pergunta para você: quantas pessoas podem se aproximar de um rei? Quantas pessoas podem se aproximar de alguém muito poderoso, como um grande governante? Somente as pessoas que estão ali próximo dele, que faz parte do ciclo dele. Pois nós servimos ao maior do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. E Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer se relacionar comigo e com você. E o que nós fazemos? Nós falamos como Paulo fala com ele, e ele se manifesta para ele. Ou será que nós nos calamos como Jonas e vamos para o porão? Jonas era um cara que fazia a obra de Deus por obrigação. Enquanto Paulo entregava a própria vida para levar salvação aos inimigos, Jonas preferia morrer a ver os seus inimigos se converterem. Ele vira e fala assim: olha, o problema dessa tempestade aí é o seguinte: me joga no mar. Me joga no mar. Tem gente que pode pensar assim: pô, esse cara aqui vai ter um arrependimento nele. Vai ter um nome. Se você ler o contexto da história de Jonas, você vai entender que depois que ele prega para Nínive, ele vai sentar no alto do monte olhando, esperando que Deus se arrependa de ter se arrependido, esperando que Deus mude de direção, porque ele já tinha mudado. Porque quando ele dá uma palavra ao povo de Nínive, o que acontece? Pode ver a pregação de Jonas, a pregação mais porca do mundo. Jonas fala assim: olha, em poucos e 40 dias a cidade será destruída. A pregação de Jonas. E o povo faz o quê? O texto diz que até as vacas se arrependeram, irmão. O texto diz lá que todos os animais, ninguém comeu. O negócio tomou uma proporção tão grande que quando chegou no rei, o rei falou: olha, ninguém vai comer. Todo mundo botou pano de saco, roupa de humilhação e ficou jejuando e orando, pedindo, clamando a Deus, se arrependendo pelo seu pecado. Aí Jonas está sentado lá e diz o texto que Deus faz crescer sobre ele uma erva. Alguns falam que é uma pobreira. Começa a crescer sobre o que faz uma sombra a ele. E ele gosta desse texto. Ele sente bem aquela sombra. Só que o texto diz que Deus manda um verme. E o verme come aquela folhagem toda. E aí vem aquele sol quente, aquele vento quente. Aí Jonas começa a xingar, a reclamar. Aí Deus fala assim: Jonas, você está triste porque eu botei, você não trabalhou, fez nada, nasceu uma erva sobre você, te deu sombra, e ela morreu e você está triste por causa disso? E essas pessoas aí, Jonas, que eu criei essas pessoas que estão ali, que podem ser salvas, Jonas, você não se importa com elas? Uma erva é mais importante do que a vida de uma pessoa. Às vezes, irmãos, nós fazemos isso. Às vezes a gente está tão preocupado conosco
que a gente não preocupa com o outro. Jonas preferia que ele jogasse no mar e morresse para que ele não cumprisse a vontade de Deus. Enquanto Paulo viajava, a viagem de Paulo era uma viagem com propósito. Paulo sabia o que ele queria, o que ele ia fazer, para onde ele ia, como ele ia pregar. Paulo sabia tudo, ele estava no propósito de Deus. Será que nós temos andado no propósito de Deus? Paulo estava no propósito de Deus, mas Jonas não. A viagem de Jonas era uma viagem sem propósito. Era uma viagem da perdição. Talvez nessa noite eu estou falando para alguém que, assim como Jonas, comprou a sua passagem para um lugar bem longínquo e está tentando fugir de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: você pode até tentar desobedecer, nós conseguimos, mas fugir de Deus, ninguém consegue. E acredite, mais cedo ou mais tarde ele te pega na curva, e quando ele te pegar na curva, como ele pegou Jonas, a situação vai ficar difícil. Jonas não se preocupou com os perdidos, preferia que eles morressem. Paulo foi ignorado no começo da sua viagem, era um prisioneiro, um reles prisioneiro, e durante a viagem ele pregou, trouxe uma palavra de fé e de esperança. Eu pergunto, será que nós somos como Jonas ou como Paulo? Será que nós podemos levar uma palavra de fé e de esperança, ou será que nós só levamos uma palavra de juízo? Meu irmão, eu sempre falo, o juízo e a fé e a esperança, elas caminham juntas. Para você falar de salvação, você fala de condenação. Mas você não pode falar só de salvação ou só de condenação. Jonas só queria condenação. Paulo já falava, é necessário se arrepender. Paulo queria que as pessoas... Meu irmão, a Bíblia fala que Deus é longânimo porque Ele quer o quê? Ele espera que o quê? Que todos se arrependam. Uma outra coisa que eu vejo é que Paulo faz tudo isso numa circunstância totalmente desfavorável. Totalmente. E Jonas saiu de uma situação favorável para construir ele mesmo uma situação desfavorável. Às vezes nós fazemos isso na nossa vida. Você tem situações que estão acontecendo na sua vida e você pergunta, mas por quê? Por que, Deus? Lembra do porquê? Por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que as portas não estão abertas para mim? Por que, Deus? Por que eu faço isso, faço aquilo outro, mas as coisas não estão dando certo? Por que, Deus? A pergunta, meu querido, não é o porquê. A pergunta é o para quê. Paulo sabia, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Será que nessa noite nós temos homens e mulheres aqui que querem fazer a vontade de Deus? Lembre-se, irmão, Jonas ignorou a tripulação do barco, trouxe desespero e prejuízo material, transformou uma situação favorável em situação desfavorável. Paulo fez o inverso, levou esperança, e Paulo trouxe vida onde havia morte. O texto diz que quando o barco de Paulo quebra, eles chegam até a ilha de Malta. E quando eles chegam na ilha de Malta, segundo o texto, Paulo começa a curar todos os doentes da ilha de Malta. Todos. E quando Paulo está no centro da vontade de Deus, uma cobra pica ele lá no meio, que ele sai, está no meio da fazendo uma fogueira, vem uma víbora e pica Paulo. Aí todo mundo fala assim, esse homem, ele deve ser um assassino. Porque ele viveu numa tempestade dessa e agora eles não querem deixar ele viver. E falar, ele deve ter uma coisa, vai morrer. E estão esperando Paulo morrer, e eu acho que quem morreu foi a cobra, jogou a cobra no fogo e ela que morreu. Por quê? Porque enquanto a gente está na vontade de Deus, você só vai morrer quando Deus quiser que você morra. Agora Jonas se envenenou do próprio ódio. Jonas foi para o alto e ele torcia para que o povo de Nínive não tomasse outra postura, para que Deus destruísse aquele povo. Jonas levou caos àqueles marinheiros, dor, prejuízo. O texto diz que eles jogaram todas as suas cargas enquanto Jonas estava dormindo. Irmãos, às vezes eu e você tomamos decisões que trazem não apenas prejuízo espiritual, mas traz prejuízo espiritual, material também e físico. Hoje nós falávamos sobre isso na escola bíblica. Pense comigo, como é que é
quando você está fazendo alguma coisa, será que a sua decisão tem afetado a sua família, o seu casamento, o seu trabalho? Pensa, irmão, pensa. É mais fácil você servir ao Senhor com amor ou servir ao Senhor por obrigação, na dor? Jonas só servia a Deus por obrigação. Ele não estava disposto a fazer nada por amor. Só fez quando foi obrigado a fazer. Sabe, quando eu comecei a pegar esse texto, eu falei, cara, como que pode duas pessoas que professam a fé no mesmo Deus ser tão diferentes assim? Vou falar uma coisa para vocês que eu fico triste, mas não me surpreendo mais. Quando você liga a internet, você vê tantas coisas que nós estamos vendo hoje. Você vê pessoas que se dizem cristãs se comportando de maneira horrível. Horrível. E essas pessoas são como Jonas, elas estão atraindo morte para si e para as pessoas que estão ao seu redor. Irmão, Deus não chamou eu e você para ser um para-raio de desgraça na vida dos outros. Deus chamou eu e você para ser uma prova de bênção para as pessoas, uma fonte de bênção, uma fonte de salvação. Pergunte para você mesmo: qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém? Qual foi a última vez que você parou com uma pessoa e falou: vem cá, vamos orar, quero te falar do amor de Deus? Ou será que você é como Jonas? Então, se eu estiver salvo, minha família estiver salva, os outros que se lasquem. Jonas era esse homem. Ele não estava nem aí para nós. Mas Paulo era diferente. Sabe, irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu vi a frieza no coração de Jonas. Porque se tem uma coisa que a gente pode falar de Jonas, é que era um profeta sem amor. Sem amor. Sabe qual que é a marca de um cristão? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: a marca de um cristão é o amor. É o amor. Jesus falou assim: sabereis que sois meus discípulos quando amares uns aos outros. Quer ser conhecido como discípulo de Cristo? Então ame as pessoas. Agora, o amor de Deus é bem diferente do amor do mundo. O amor do mundo olha o pecado e passa a mão na cabeça das pessoas que pecam. O amor de Deus não. O amor de Deus diz: isso está errado. Mude de vida, pois Deus te ama. Ele te fez para você não viver desse jeito. As pessoas querem falar de amor lá fora, mas elas não querem ser confrontadas. Que amor é esse? Qual o pai que vê seu filho indo para o abismo e não adverte ou disciplina? Eu sou uma das pessoas que mais se impressionam com a vida do apóstolo Paulo. Esse homem tinha tudo e ele perdeu tudo por causa de Cristo. E ele fala assim: todas as coisas que eu tinha, tomei elas como esterco. Esterco. Está dizendo o seguinte: eu tinha dinheiro, eu tinha posição privilegiada, mas tudo isso que eu tinha conquistado é nada perto de Cristo. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que acha que pode esperar receber algo melhor de Deus. Pois Deus quer que você saiba que Ele já deu o melhor para você. Ele já entregou o filho dele para você. E a Bíblia fala: aquele que tem o filho tem com ele todas as coisas. Feche os seus olhos. Com quem que você parece? Você é aquele cristão obediente, amoroso, sofredor, que sofre pelo outro como Paulo sofreu, que dá a vida para que outros possam alcançar a salvação? Aquele que paga o preço de oração, aquele que paga o preço do sofrimento, aquele que chora pelos perdidos, aquele que, mesmo que esteja numa situação totalmente adversa, consegue olhar e ver Deus no meio da situação? Ou será que você é como Jonas? Não se importa com as pessoas. A salvação é só para si. Deus para você é um meio de alcançar alguma coisa.
Sabe, talvez nessa noite Deus está falando ao seu coração. É necessário você nascer de novo. Paulo havia nascido de novo. Quando Nicodemos encontra com Jesus naquela calada da noite, e Jesus fala: olha, para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. E eu fico vendo a sequência do texto de Jonas, que Jonas agora vai para o ventre do peixe e fica lá 3 dias, e somente no fundo do mar, dentro do ventre do peixe, Jonas então começa a orar a Deus. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que talvez já esteja no ventre do peixe, ou que já foi jogado no mar e ainda não buscou a Deus. Eu quero dizer para você: não deixe para buscar a Deus no ventre do peixe. É muito poderoso. Como está a sua vida diante de Deus? Você vai resistir como Jonas? Ou vai se quebrantar como Paulo? Você vai ser fonte de bênçãos? Ou vai ser para-raio de maldição na vida das pessoas? Como está a sua vida? Qual deles é você? Paulo ou Jonas? Os dois, na Bíblia, eram homens de Deus. Mas um era um péssimo exemplo. O outro era um exemplo a ser seguido de tal forma que ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que eu e você podemos dizer isso? Será que nós temos autonomia, autoridade, coragem, temor para virar para uma pessoa que não conhece a Deus e dizer assim: seja meu imitador? Você quer conhecer Jesus? Então faça o que eu faço. Eu sonho com um dia, meu irmão, que cada um de nós vai poder fazer isso. Vou começar por mim. Quem é você? Jonas ou Paulo? Se Deus está falando ao seu coração nessa noite, eu quero te dar uma oportunidade. A Bíblia fala que Paulo perseguia os cristãos, mas um dia no caminho de Damasco, Jesus virou para ele e quebrou Paulo. Mas a Bíblia fala que Paulo reconheceu a Cristo e realmente se converteu ao Evangelho do Senhor. A vida de Paulo mudou drasticamente. Eu quero dizer para você que uma vez que o Evangelho entrar na sua vida, e que se ele entrou, a sua vida não pode nascer mesmo. Você não pode ser um cara perdido agora dentro da igreja. Você tem que ser um cara salvo no mundo. Você tem que ser um cara salvo pregando o Evangelho lá fora. Quem é você? Paulo ou Jonas? Eu vou orar por você, mas eu quero fazer essa pergunta. Se tem alguém aqui nessa noite, eu quero pedir que você continue com seus olhos fechados. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não se encontrou com esse Cristo, que está resistindo como Jonas à vontade de Deus, essa é a sua chance de sair do porão e dizer: Senhor, eu estou aqui. Tem alguém aqui nessa noite? Você não é obrigado a fazer absolutamente nada, mas acredite, um dia eu e você estaremos diante desse Deus. Eu gostando, você gostando ou não, todos nós estaremos diante dele. E o que você quer ouvir dele? Vinde benditos do meu Pai, pois vos tenho preparado um lugar desde antes da criação do mundo. Ou você vai querer ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não vou me demandar. Tem alguém que essa noite? Se não tem, eu vou orar por você. Coloque aí a mão no seu coração. E se você quer ser um homem segundo Paulo, como Paulo foi, que faz a diferença, faça essa oração comigo em nome de Jesus. Pai, tudo sabes.
sabes, Senhor, o mais íntimo do meu coração. Tu conheces a nossa vida melhor do que nós mesmos, meu Deus. Senhor, se temos caminhado em águas distantes de Ti, Senhor, se temos causado tempestades por desobediência a Ti, Senhor, nós reconhecemos o nosso pecado nessa noite. E nós nos arrependemos e voltamos para Ti e dizemos, Senhor, salva-nos antes que pereçamos. Não nos deixe cair, meu Pai, no ventre do peixe. Mas se essa for a única maneira, Senhor, de o Senhor mudar a nossa vida, que assim seja, meu Deus. Mas que nós possamos, Senhor, nos arrependermos, meu Pai. Se aqui existe um homem ou uma mulher, meu Pai, que ainda tem resistido à mão de Deus, resistido à sua vontade, Senhor, quebranta este coração. Traz sobre este homem, sobre esta mulher, o mesmo sentimento que houve em Paulo, Senhor, de que o Senhor é tudo que nós temos, é tudo que nos resta. Toma nossas vidas em Suas mãos, meu Pai, nesta noite, e perdoa, meu Pai, os nossos pecados. Lava-nos no Teu sangue mais uma vez, Jesus, e purifica-nos, e seremos purificados. Transforma nossa mente, nosso coração. Não nos deixe viver uma vida cristã sem amor pelos perdidos, mas que haja amor no nosso coração entre os irmãos e entre aqueles que ainda não Te conhecem. Em Teu nome, Jesus. Amém. E glórias a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Sabe, irmãos, nós estamos estudando o livro de Jonas e hoje nós falamos tanta coisa maravilhosa ali na escola bíblica. Então eu quero convidar você para no próximo domingo estar conosco ali em casa. Ainda estamos fazendo a escola bíblica lá em casa e foi muito bom. Quem estava hoje lá, foi benção, irmão? Foi bom? Foi bom demais. Então na semana que vem estaremos no capítulo 2 de Jonas. Lê lá na sua casa. E semana que vem tem mais coisa profunda para Deus falar conosco. Vamos aos nossos avisos aí. Quarta-feira é dia de... Mas nós temos uma coisa diferente nesta quarta-feira agora. Pula para o outro slide aí, por favor. Esse daí. Gostei, foi bom. Fundo musical. Toquei de novo, esse aí. Culto de gratidão, irmãos. Na próxima quarta-feira, eu e você estamos convidados para o culto de gratidão deste casal. É isso aqui. Luciana e Regina. Eles vão. Terça-feira vai assinar o papel, irmão. Terça-feira vai assinar o papel. Vai botar lá. Vai ser Regina de quê? Costa. Regina Costa. Né? O Célio e a Regina já vivem um tempo já, estão juntos e agora eles decidiram, irmão, pela glória de Deus, realmente oficializar essa união. É uma decisão muito importante e eles sabem como que isso vai repercutir, já tem repercutido, só eles terem tomado a decisão na vida deles espiritualmente. Então, quarta-feira, as células não acontecerão na minha casa nem na casa do Maciel. Nós estaremos aqui no cerimonial às 7h30 da noite fazendo esse culto de gratidão a Deus pela vida deles. Então vem, irmão, vem aqui. Nós teremos louvor, teremos uma palavra, teremos um momento de oração, de gratidão. Então venha participar nessa quarta-feira com esse culto para a glória do Senhor. Amém? Então, glória a Deus. O que nós temos mais aí? Quem está escrevendo, Vanessa? Vem cá, Vanessa. Vem cá, fala aqui. Jantar para casar, meu irmão. Você não tem noção de como esse negócio vai ser bom.
Então você que está aí pensando, irmão, para de pensar, porque nós temos uma data limite, né? Deixa eu falar com você. Até o dia 9, o dia 9 da inscrição é o último dia para as inscrições, viu? Dia 9. Se você está numa situação excepcional, procura a Vanessa, procura o Kleber, me procura, vem conversar com a gente, ok? Você quer participar, mas está dentro de uma situação excepcional, vem conversar com a gente. Mas o dia 9 é o último dia para as inscrições dos casais. Vou passar aqui para a Vanessa. Lembrando aos casais que fizeram apenas um pagamento, né, ou dividiram, que esse é o dia, é o limite, certo? E para aqueles que também não pagaram, esse é o limite. Pode ser pago tanto por dinheiro, também por Pix, para o Pix da igreja. Como coisa, pode nos procurar. O dia vai ser no dia 17 de junho, aqui no cerimonial. Olha, a gente está preparando tudo com tanto carinho, que se eu fosse você, não perdi. E mais, se eu fosse você, convidava mais casais, que ainda temos algumas vagas, tá bom? É só nos procurar. Lembrando que quem convidou mais casais vai receber um prêmio aqui. Vai ser um prêmio, ok? Então você que convidou mais casais, aqui nós estamos contabilizando. Você vai receber um prêmio esse casal, beleza? Então dia 17 de junho, participe, irmãos. Esse é o primeiro jantar de casais que nós estamos promovendo. Eu tenho certeza que depois desse virão muitos outros. Então, apoie, em nome de Jesus, essa programação da igreja, tá bom? O que nós temos aí mais? Acabou, né? Semana que vem eu já vou ter outra escola bíblica, já falei, né? Semana que vem, escola bíblica na minha casa, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Pastor, onde é que você mora? Rua Paquistão, número 12. Sabe onde é o supermercado Garcia? Pertinho, ali pro lado, praticamente na rua lateral, não tem como errar. Beleza? Eu acho que não tem mais aviso nenhum, não esqueci de nada. Então, irmão, eu conto com você na quarta-feira para estarmos aqui nesse culto de gratidão. Pergunta minha esposa se tem alguma coisa aí, Manheda, porque ela está lá com as crianças lá 1000 por hora. Eu não sei se ela quer dar algum recado. Então, se ela quiser, eu passo o microfone para ela, senão nós vamos orar e ensinar. Sim, nós temos alguns aniversariantes, não tem alguns aniversariantes esse mês? Tem uma pessoa que fez aí uns aniversariantes aí. Quem fez aniversário essa semana aí? Levante a mão aqui. A Jéssica, quem mais? O Deco, quem mais? Teve mais gente, quem mais? Regina, quem mais? Amanda, quem mais? O Davi também fez. Então, pega essa galera, vem todo mundo pra cá, vamos cantar um parabéns aqui. Vamos lá, irmã Regina, vem Jéssica, vem Deco. Vamos cantar um parabéns aqui pra gente orar e encerrar o culto, beleza? Vem lá, todo mundo pra cá, vamos orar por eles. Depois vamos cantar um parabéns. Dá pra ser um parabéns aí, ô Gabriel? Aí vai sair com o nosso amigo também, o violãozinho aí. Cadê o Davi? Ô Davi, manda chamar o Davi aí, por favor. Vem cá, Davi. Por gentileza, querido. Você fez aniversário, não fez? Você fez quanto ano? 29? 18? Só 10? Nossa, então você está o melhor de todos ali. Encosta nele, vai nesse cadinho. Amanda também fez quantos, Amanda? 16? Então vem cá, fica aqui do lado, gente. Vamos nessa cadinha aqui, ó. Só não vou perguntar, irmão. Daqui pra lá eu não pergunto mais idade, tá bom? Não pergunto mais, beleza? Não pergunto mais, tá bom? Estenda essa mão pra cá, vamos orar para os irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer e te glorificar pela sua bondade, teu grande amor sobre a vida destes irmãos, meu Deus. Obrigado por mais um ano de vida que tu concedeste a eles. Agradecemos ao Senhor pelas vitórias e até mesmo pelas derrotas, meu Pai, porque em todas elas o Senhor sempre está com eles. Dê a eles um ano, meu Pai, abençoado, um ano de muitas conquistas. Guarda, meu Pai, a eles na entrada e na saída, que eles possam ser pessoas abençoadas por onde quer que eles andarem. Guarde as suas famílias e cobre-os, meu Deus, com teu amor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um parabéns aí, vamos lá?
Vamos orar. Fique de pé no seu lugar, nós estamos encerrando o culto. Eu quero saber quem são os irmãos que estão nos visitando hoje. Eu tinha tanto visitante aqui, olha, levante a mão aí.